Bem, vamos lá então para a nossa aula, tá bom? De pesquisa operacional, programação matemática. Estamos no finalzinho, né? Já chegamos na penúltima aula. Semana que vem teremos a última, para encerrar o conteúdo, né? E o semestre também, né? Se tudo der certo. Então, estamos falando na unidade 4 sobre programação inteira. Vamos dar continuidade a isso. Tá bom? Hoje, na sessão 4.2, vamos falar sobre soluções em programação inteira. Na realidade, isso aí, essas soluções, na realidade, vai ser uma solução, tá? A gente vai falar sobre um algoritmo muito importante utilizado para resolver programação inteira. Tá? Então, eu vou explicar basicamente como ele funciona, mas a gente vai voltar a usar o Excel e a ferramenta Solver, tá? O suplemento Solver para solucionar um problema. No final das contas, assim, é possível fazer uso do Solver e utilizar o algoritmo, mas isso é manual, né? Então, é uma forma manual de fazer, porque o Solver não tem implementado o algoritmo que eu vou apresentar, tá bom? Então, é possível fazer por exercício, inclusive está no material, tá? Eu espero que vocês tenham lido a seção do livro texto, que a gente vai apresentar hoje, tá? Até porque eu deixei, na última aula, eu deixei indicado que vocês lessem antes de vir à aula. Então, eu sei que está a correria, eu sei que está todo mundo com a vida lotada, a vida complicada, né? Mas é importante que vocês tentem manter a leitura do conteúdo em dia, tá? É sempre assim, é sempre ter isso como foco, não que isso se consiga fazer, né? Porque até eu também não dou conta da vida, né? Então, a gente tem que sempre pensar em querer fazer, porque isso já nos ajuda a cumprir boa parte daquilo que a gente tem que fazer como dever, tá bom? Bem, orientações à parte, vamos lá. Tá bom? Então, é isso aqui que eu estou falando, tá bom? Leitura da sessão, espero que vocês tenham feito, não vou perguntar, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham feito. Se estiverem me ouvindo ruim, me avisem, tá bom? E se não estiverem vendo o meu slide, também me avisem, porque eu acho, não cheguei a perguntar, mas eu acho que vocês estão vendo. Atividade agnóstica são 3 questões, né, de múltipla escolha, então faz rapidinho, né, sempre relacionado ao conteúdo da sessão que vai ser apresentada. A web aula, que é um complemento do conteúdo da sessão do livro, né, do nosso livro texto, ou livro didático. Então, é sempre importante cumprir essas atividades para consolidar o conhecimento de vocês. Vamos, então, contextualizar aqui o conteúdo que vai ser apresentado. Bem, nós vamos apresentar problemas de programação inteira, porque é o foco da unidade, né? No entanto, aqui a gente vai... opa, desculpa, meu dedo nervoso tocou no mouse. Tá bom? A intenção aqui é utilizar 2 variáveis para que a gente possa apresentar um exemplo com o método gráfico. Lembrem que o método gráfico é aquele método, o primeiro método que a gente viu de programação linear, onde a gente construía uma região, né, uma figura no plano cartesiano, né? O plano cartesiano é aquele eixo XY que a gente utiliza normalmente para construir gráficos bidimensionais, né? Como uma reta, uma parábola, uma outra curva, né? De um polinômio e coisas assim, né? Uma curva trigonométrica. E aí a programação matemática, através da programação linear, para ser utilizado o método gráfico, a gente tem que ter no problema somente 2 variáveis, tá? Não que, obviamente, problemas reais nunca tem só 2 variáveis, né? Então, é quase que irreal, né? Porque todo problema, toda situação que a gente lida, envolve certamente muitas variáveis.
Mas então, por que que existe esse método que lida com duas variáveis, né? Pode ser uma questão que surja na cabeça de vocês, né? Inclusive surgiu na minha, né? Quando eu li isso, eu fiquei, mas não tem aplicação. Por que duas variáveis se tu vai resolver problemas? Na realidade, esse é um método, é como se fosse um exercício, né? Uma introdução e tal, para verificar o contexto, para se familiarizar, ou mesmo para se resolver um problema onde a gente vai levar em conta apenas duas informações importantes para aquele problema. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente separou duas informações que a gente vai considerar como variável, que é o que a gente pretende descobrir, né, para otimizar a resolução do problema que a gente está lidando, e desconsiderar as outras variáveis influentes. Ah, mas e aí, se eu desconsidero essas que também são importantes? O que pode acontecer? Bem, o que pode acontecer é da gente não atingir aquele resultado que a gente encontrou, né? Porque a gente está, existem fatores não controlados, né, para resolver o problema que a gente lida. Tá? Então, é só para contextualizar para vocês, porque muitas vezes, obviamente, eu entendo a questão do aluno, eu acho super pertinente, eu acho que o aluno tem que questionar mesmo, eu também sou aluno, né, como eu canso de falar para vocês aqui, então, eu sempre tenho esse olhar também de aluno, né? Eu olho para as aulas que eu preparo e fico me perguntando, mas por que isso? Por que aquilo? E eu estou escrevendo as coisas. Obviamente, eu não sou perfeito, mas eu sempre tento deixar o máximo possível compreensível, né? Para que a gente entenda, pelo menos de uma maneira intuitiva, o método. Tá? Percebam que ao longo do nosso curso aqui de programação matemática, eu não me aprofundei em nenhum método. Em nenhum método eu fui a fundo, não vimos a matemática pesada que tem por detrás de cada um deles. No entanto, é importante que vocês conheçam todos esses que aqui estão, né, do nosso livro-texto. Por isso que a gente tem que o preço para isso acontecer é não se aprofundar nessas modelagens, né? Porque senão a gente não cumpre o calendário do semestre. No entanto, é importante que vocês saibam da existência desses métodos todos que a gente traz, tá? E é importante que vocês saibam também que existem softwares, né, ou programas computacionais onde tem implementadas todas essas modelagens, ou pelo menos parte delas, como no caso do Solver do Excel, que é uma planilha e que tem um suplemento que soluciona modelos de programação linear, ou programação matemática, né, porque ele também resolve outros modelos, como os não lineares. Mas é que a planilha Excel ela não é o programa mais apropriado para esse tipo. Existem outros programas, um chamado Lindo, que eu acho super engraçado esse nome, mas é porque ele é, na realidade, um acrônimo. Lindo é um acrônimo, né, para representar as iniciais de um linear, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não lembro o nome agora. Tá? Tinha um outro que eu esqueci aqui, mas sabe um que talvez vocês já tenham visto falar? No Arena. O Arena também é um programa que resolve programação linear, programação matemática, mas o Arena tem um problema, ele é um programa pago, e ele é um programa bem pago, porque ele é bem caro, né? Mas o foco do Arena também, na realidade, é simulação de sistemas, tá? Mas, enfim, existem muitos, se vocês forem na internet pesquisar, programas para solucionar modelagem matemática, né, programação matemática ou programação linear, vocês vão ver aí que tem um monte de programa, né? Possivelmente nas indústrias que talvez vocês trabalhem ou não, né? Enfim, mas é que existem outros programas onde se faz o uso de programação matemática e vocês talvez nem saibam ou saibam, né? Mas que, de certa forma, não é visto como a gente vê aqui na sala de aula, né? Estamos numa sala de aula. Porque vocês estão num outro contexto, né? No contexto profissional.
E basicamente é isso, tá? Estou falando demais aqui nesse slide. Vamos lá. Bem, para introduzir aqui a nossa aula, vou mostrar para vocês aqui duas situações, tá? São os métodos a serem vistos. Então, como eu disse no início, a gente vai considerar um problema que trabalha com duas variáveis apenas para que a gente possa mostrar como que é possível utilizar a solução gráfica para um caso de programação inteira, tá? E também vamos falar de uma outra resolução, que a gente chama de solução por enumeração. Tá? E essa solução por numeração tem uma série de métodos, onde nós vamos apresentar apenas um deles, tá? Que é um algoritmo chamado Brent and Bound. Tá? Não tem uma tradução para o português, então foi mantido o nome em inglês. Tá? Mas eu vou explicar o que significa cada termo desse algoritmo, tá? Do nome do algoritmo. Então, vamos aqui já começar com a nossa nosso primeiro método de solução, né, que é o método gráfico, que vocês já viram, inclusive já fizeram atividade sobre isso, né, desenharam gráficos, né, eu mostrei como faz isso no Excel. O Excel também não é a ferramenta mais apropriada para isso, mas ele é, como a grande maioria das pessoas, né, que lidam que estão em formação, ou estão inseridas no mercado de trabalho profissional, né, no mercado, em geral, tem algum contato com a planilha Excel em algum nível, né? Então, ou seja, tem algum conhecimento. Então, por isso que eu tento trazer quase tudo que eu faço implementado em Excel. Porque se a gente trouxer, por exemplo, um programa acadêmico, né? A chance de ser utilizado no mercado ou no meio profissional é baixa, né? Diferente da planilha Excel, que ela já é muito usada para vou resolver vários problemas, né? Em várias atividades e coisas assim. Tá bom? Então, olha só, eu estou trazendo aqui para vocês dois gráficos, tá? Dois gráficos onde já tem desenhado ali, né? Ó, já tem desenhado aqui essas soluções, tá? A região de solução, tá bom? Então, vejam só, temos aqui o plano cartesiano, né? Onde a gente representa valores da variável x1, a primeira variável de decisão, no eixo horizontal. E a gente representa no eixo vertical, né, os possíveis valores da variável x2, que é a segunda variável do problema. E aí a gente vai traçando retas, onde essas retas, onde essas retas justamente vão representar as restrições do nosso modelo matemático. Tá? Então, entendam que a gente trouxe, isso aqui foi construído a partir de um modelo matemático, que eu não estou explicitando aqui, tá bom? Mas vamos considerar desse tipo. E aí a gente vai traçando o que a gente chama de curvas de nível, tá? Ou seja, vai traçando retas criadas a partir da função objetivo, e aí em um ponto onde essa reta tangenciar essa região que está em azul aqui, que é a região de solução, a gente vai ter a solução ótima do problema. Então, assim, grosso modo falando, a solução ótima, em geral, ela é encontrada no canto superior direito dessa figura, tá? Assim, no canto superior direito da figura, tá? Bem aqui, ó, no canto superior direito. Se a gente estiver de frente para ela e considerar como lado direito esse lado de cá, tá? Esse lado de cá aqui da figura. Então, vejam só, e esse ponto, todo ponto que está aqui dentro e esse ponto tem que estar dentro ou então no limite, né, da região. Em geral, esse ponto ótimo, ele pertence ao limite, tá? Que ele está num vértice, né? Um vértice é um cruzamento de retas, dessas retas que ajudaram a criar justamente a figura. Tá? Então, é num cruzamento aí qualquer, em geral é o cruzamento extremo superior direito, tá? Todo ponto, então, tem um endereço, né? Onde esse endereço representa um par de valores, né? Um para x1 e o outro para x2. Então, está aqui já a figura mostrando, tá? E aí foi encontrada a solução ótima a partir desse conjunto de soluções aqui existentes para o modelo. Percebam que, da maneira como eu estou apresentando aqui,
o produto, né, da resolução do modelo, em nenhum momento eu falei de que há algum tipo de restrição com respeito aos valores, tá? Com respeito aos valores das variáveis de decisão que o nosso problema lidou, né? Trabalhou, tá certo? No entanto, a gente vai ter uma outra situação onde a gente também pode utilizar o método gráfico para solucionar quando, lembre-se sempre disso, tá bom? Quando a gente tiver duas variáveis no problema, tá? Quando a gente tiver duas variáveis no problema. Deixa eu ver só uma coisinha, gente. Será que meu áudio está saindo? Tá, eu estou vendo aqui. Desculpa, teve uma vez uma aula de sexta-feira, eu já estava louco. Eu fiquei falando sozinho, porque quando os alunos não chegam no horário, eu geralmente tento começar no horário, e eu já começo gravando, porque eu sei que aí depois eu disponibilizo, os alunos, vocês assistem, né, a aula depois dentro do AVA e tal, não tem nenhum problema. E aí teve uma vez que eu comecei a aula, numa sexta-feira, e aí eu não habilitei meu microfone, e fiquei aqui, papapá, falando. Aí, de repente, uma aluna entra, e aí ela fala, professor, você está mudo. Isso já tinha passado uns 15 minutos, eu falando. Aí eu tive que voltar, né? Bem, vamos lá, voltando aqui. Então, vejam só. Aí a gente tem aqui o plano cartesiano construído a partir dos valores de x1 e de valores de x2. No entanto, a gente desenhou aqui a mesma figura, tá? Ou parecida. No entanto, tem umas informações a mais aqui, que são esses pontos pretos. Tá? Esses pontos pretos representam justamente os valores inteiros, né, dos pares ordenados que sobrepõem ou que pertencem à região de solução. Tá certo? Então, vejam só. O que acontece? Quando eu apresento um gráfico, né, ou uma imagem com essas informações, eu estou me referindo que o problema possui uma condicionalidade com respeito às suas variáveis, tá? As suas variáveis de decisão. É o que a gente chama aqui resolução do problema inteiro, tá? Com a identificação de pontos, né, com soluções inteiras. Então, ó, vejam só, esse pontinho que eu estou aqui com o meu mouse bem em cima dele, tá? Então, ó, x1 é 1 e x2 é 1, né? Isso quer dizer que é o par ordenado 1, 1, né? Então, ele pode ser uma solução para o meu problema. E assim para os demais pontos. Aqui, ó, vamos supor, esse ponto aqui está em cima da região azul. Então, ele pertence à região de solução. Que ponto é esse? É o ponto x1 igual a 2 e x2 igual a 5. No entanto, o que a gente busca quando faz uso de um método de programação linear pelo método gráfico? A gente busca a solução ótima. Se a gente tiver... eu esqueci de dizer, né? Quando a gente está mostrando a solução ótima aqui no canto superior direito, a gente está pensando num problema de maximização, tá? Eu esqueci de falar isso, é um detalhe extremamente importante. A gente está falando de um problema de maximização. Então, a gente quer obter o máximo valor possível da função objetivo, né? Claro que condicionada a uma série de restrições, né? Que é representada pelo conjunto de equações ou inequações de restrições, tá bom? É por isso que essas retas são desenhadas aqui, porque é tudo assim, isso é máximo, então é tudo abaixo dela, abaixo dela, e aí a gente consegue construir uma região ou uma figura geométrica, como esta que está aqui, achurada em azul claro, tá bom? Mas voltando aqui para esse caso, a gente tem aqui uns pontos. Vejam só que tem um ponto fora aqui, né? Um ponto fora. Por quê? Acho que eu vou precisar passar aqui um pouquinho, tá? Um slide. Então, olha só. Quando a gente considera aqueles pontos naquele gráfico, a gente está começando a exercitar a solução por enumeração. Tá? A gente está começando a exercitar grosseiramente a solução por enumeração, ou seja, a gente construiu uma região geométrica,
né, contínua, percebam que não tem descontinuidade, então tem uma região muito bem delimitada, toda pintada de azul, então ela é contínua. Isso quer dizer que qualquer valor real ali dentro pode ser, é um potencial candidato à solução do problema. Tá? Então, isso quer dizer que eu não atribuí restrição nos valores das variáveis de decisão. Quando eu coloquei aqueles pontos, então acho que eu vou voltar, tá bom? Então, acho que é assim, ó, deixa eu só ver aqui, que às vezes eu me atrapalho um pouco. Pronto. Então, voltei aqui um pouquinho. Quando eu apresento esses pontos aqui em cima da região, eu estou indicando que as minhas variáveis não podem ter qualquer valor. Elas deverão ser valores inteiros, então elas pertencerão ao conjunto dos inteiros e não mais ao conjunto dos reais, tá bom? No entanto, vejam só, aqui no local em que eu indiquei como solução ótima para o que eu chamei de problema relaxado, não tem ponto. Não tem ponto. Certamente porque os valores que estão aqui nesse ponto, que endereçam ou indexam esse ponto aqui, são valores fracionados, né? Ou seja, valores que possuem casas decimais diferentes de zero, tá? Então, eles têm dígitos significativos. Então, por isso que não apareceu ponto aqui. Então, vejam só. Quem, então, no caso de uma solução inteira, seria o candidato à solução ótima? E aí, quando eu já começo a olhar para a resolução ou para o gráfico com esse formato e já pensando na resolução dessa forma, eu estou começando a pensar na solução por enumeração, de forma intuitiva. E aí a gente pode construir, por exemplo, uma tabela como essa que está aqui apresentada, né, com todos os valores para x1, né, pelo menos os aqueles que eu acho assim que são os mais prováveis de serem solução, né? E os valores para x2. Aí a gente tem os pares ordenados, né? Olha só, os pares ordenados. E aí, quando a gente tem esse conjunto de pares ordenados, o que a gente faz com eles? Joga fora. Não, a gente não joga fora. A gente busca a função objetivo do modelo. O modelo que construiu, eu não coloquei nos slides, mas ele está na página 180 do livro-texto. Tá? É um modelo bem simples, ele está lá, se vocês forem olhar, por isso que apareceu essa equação aqui, porque veio de lá, tá? Não veio da minha cabeça, de lugar ou outro lugar. Eu trouxe do livro, né? Que eu não apresentei um modelo aqui, mas está lá na página 180 do livro-texto. Então, eu trouxe a função objetivo aqui, né, só ela, não trouxe as restrições. O que a gente tem aqui na terceira linha da tabela? A gente tem justamente os valores para a função objetivo, ó, z, né? A gente está chamando essa função objetivo de z. E aí, como é que a gente conseguiu esses valores? A gente substituiu, ó, os valores para x1 e para x2 na função. Por exemplo, aqui, ó, por que a gente chegou em 310? Porque a gente pegou 30, substituiu 5 aqui para x1, então é 30 vezes 5. E aqui para x2 é 4, então é 40 vezes 4. E aí, esse resultado numérico, a gente soma e vai obter 310 como resultado. E aí, para esses candidatos aqui, né, potenciais ou mais prováveis candidatos à solução do problema, a gente faz o mesmo, né? x1 igual a 6, x2 igual a 3, chega em 300. x1 igual a 6, x2 igual a 2, 260. E vai fazendo assim até o último valor para z. E aí, como a gente tem um modelo que é um modelo de maximização, que é o que está lá, mais uma vez, vou falar da página 180 do livro-texto, tá bom? Eu devia ter colocado, me desculpem, eu passei batida aí. E aí a gente procura qual deles apresenta o maior resultado. Então, vejam só, o maior resultado está aqui, olha, em 330. Então, ele ocorre quando o x1 é 7 e o x2 é 3. Se a gente voltar mais uma vez lá naquele gráfico, onde que está esse ponto? x1 igual a 7, x2 igual a 3. Está aqui, ó, x1 7 e o x2 igual a 3. Então, é esse ponto que está bem aqui, olha. Percebe que ele não está aqui no vértice? Ele não está no vértice, né? Que é o que, em geral, define um ponto ótimo, quando eu tenho um problema relaxado. Tá? Então, vejam só.
O que isso também me diz agora? Isso me diz que quando eu faço a solução por um modelo, um problema, uma forma relaxada, né, ou seja, eu não coloco condição nas variáveis, nos valores das variáveis de decisão, e quando eu coloco, nem sempre eu chego no mesmo resultado numérico. E, em geral, quando a gente condiciona, ou seja, mais uma condição no problema, a gente, em geral, ocorre de que o padrão é de que o valor numérico da solução mais restrita, né, ou solução inteira, é menor da variável, desculpa, da função objetivo, é menor do que o do problema relaxado, tá? O padrão é esse. Tá? Às vezes acontece de serem iguais, tá? De serem iguais. No entanto, além disso, além dessa restrição, existe um problema aqui também, que quando a gente quer fazer essa solução por enumeração, e a gente tem uma região que cabe inúmeros pontos, então aumenta aí, aqui a gente colocou quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu não errei, 11 pontos, né? 11 pares ordenados. Mas imagina se eu tenho uma figura geométrica num plano cartesiano, onde essa figura, nela cabe 50 pontos, 100 pontos. Imagina ter que fazer um quadro com todos esses cálculos aqui, que a gente está enumerando, né? Imagina o trabalho que isso dá. Qual é o custo computacional e o custo de tempo mesmo, temporal nosso, né? De gastar tempo enumerando esses pontos e substituindo na função objetivo que a gente construiu no modelo, né? E a chance de errar que a gente tem é maior, aumenta, né? Quando a gente faz essas coisas manualmente, a chance de errar aumenta, e por aí vai. Por isso, existem métodos de enumeração que são, de certa forma, mais robustos, ou seja, eles reduzem a chance de erro pelo fator humano, né? O fator nós, né? Manipularmos, tá bom? Então, um deles é justamente a tal da técnica ou do algoritmo Branch-Bound, tá? Então, esses métodos de enumeração que vão compor a solução por enumeração de uma programação inteira, né? Eles se baseiam no princípio de que é possível enumerar as soluções inteiras, porque a gente está em programação inteira, e com isso fazer uso de testes que vão permitir analisar as combinações das variáveis que ele está chamando aqui de mais promissoras. Tá? O que ele chama de mais promissoras? São aquelas mais prováveis ou potenciais a serem candidatas à solução daquilo que a gente tem interesse. Continuando. Então, vamos lá, falar do algoritmo, tá? Não é o único existente para resolver programação inteira por solução de enumeração, não é o único. Então, se vocês forem procurar a literatura de pesquisa operacional que trata desse assunto, vocês vão encontrar pelo menos mais 2 algoritmos, tá? Mas ao nosso material didático, ele lida somente com este, por isso eu trouxe apenas este, tá bom? Então, olha lá. O algoritmo Branch-Bound, traduzido, Branch, ele vem de ramo, então é pensar em grafo, tá? Vocês não vão ver aqui, mas se vocês forem olhar o livro-texto que eu acho que vocês olharam, né? Tem lá alguns grafos, tá? Grafo é uma técnica gráfica, né, para solucionar problemas a partir de algoritmos, né? Inclusive, os modelos de programação linear para problemas de transporte fazem muito uso desse recurso gráfico. Tá? Então, o branch, ele vem do inglês, ele significa ramo, né? E o bound é limite, né? É a fronteira, né? Então, são os ramos de fronteiras que vão definir lá os grafos que a gente vai construir se a gente fosse resolver manualmente, né? Esse algoritmo. É um algoritmo que foi proposto há um certo tempo, na década de 1960, ou por volta do ano de 1960, por 2 pesquisadores norte-americanos que tinham sobrenomes Land e Doig.
É a única informação, não fui buscar além disso, do que está no nosso livro-texto, tá? Então, eles propuseram esse algoritmo e ele até hoje é muito utilizado, obviamente, nas implementações computacionais. Como o nome diz, né? Então, branch and bound, então, são os ramos e limites, né? E baseiam-se nas ramificações do problema ou dos problemas originais, né? Ou seja, são desmembrados, né? Vai se desmembrando o problema central ou inicial em subproblemas, tá? E aí, nisso, vai tentando se solucionar para se chegar em resultados inteiros para as variáveis, porque a gente está dentro da programação inteira, né? O que ele chama aqui de gerando o limite superior, né? Quando a gente lida com o problema de maximização, tá? Então, a intenção aqui é sempre, assim, se eu estou lidando com algo que eu quero encontrar o máximo possível, a gente está lidando com o limite superior. E quando a gente quer o mínimo possível, né? Gastar o mínimo possível numa ida a São Paulo, né? Por exemplo, né? E a gente faz todo um planejamento e tal, né? A gente está falando de minimização, né? Eu vou apresentar aqui as etapas do algoritmo, no entanto, vai parar por aí, tá bom? Porque logo em seguida eu vou mostrar, eu não trouxe os grafos que o livro apresenta, mas vocês podem ir lá ver, por exemplo, eles aparecem da página 185 até a página 187 do livro-texto, tá? Mas é assim, vou ser bem sincero, é um método bonito matematicamente, tá? Ele, para quem gosta, né, de mexer com matemática, fazer conta na mão, eu gosto muito. Mas, assim, eu não fui em busca de um software que tenha ele implementado, mas no Excel não faz, né? A gente faria manualmente, então teria que fazer uma parte manual, outra parte no Excel, e por aí vai. Inclusive, o nosso livro-texto mostra como fazer isso em etapas, justamente com essas etapas que o algoritmo propõe, tá? No entanto, o exemplo que eu vou apresentar aqui com o uso do solver é um método que vai direto para o resultado, então ele não faz uso desse algoritmo, tá? É o método tradicional, mas enfim, vou apresentar aqui as etapas que compõem o algoritmo Branch and Bound. Bem, o termo branch, né, como já comentei com vocês, refere-se ao fato de que o método particiona o problema original. E aí, quando ele particiona o problema original, ou divide, né, o problema original, ele cria subproblemas, né? Então, você vai resolver parcialmente, dada uma condição ou outra, né? Então, vocês vão ver, podem ver no livro-texto que sempre se particiona em 2 subproblemas em cada nível possível de subdivisão. O termo bound, ele vai ressaltar aqui a prova de otimalidade, né? Eu sempre me enrolo quando falo essa palavra. Otimalidade da solução utiliza-se de limites calculados ao longo da enumeração. O que isso quer dizer? Ele sempre vai avaliar se chegou no resultado ótimo. É isso, tá? É isso. Então, tá aqui, tá? As etapas, aquilo ali ainda não eram as etapas, era apenas uma contextualização para a gente iniciar a mostrar as etapas do algoritmo, né? Eu começo aqui a mostrar. Então, é assim, inicia-se a resolução de um problema de programação inteira. Lembrem, a gente está num problema de programação inteira. O que é isso, professor? A gente quer chegar em resultados onde as variáveis de decisão que a gente considerou para resolver o problema assumam unicamente valores inteiros, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante.
tá? Não estou considerando aqui valores fracionados ou com casas decimais. É isso, tá certo? Então, vamos lá. Mas, vejam só, aí fica meio assim, meio dúbio, né? Mas é o que o algoritmo faz. Bem, a primeira etapa disso é o quê? É resolver o problema como se fosse um problema padrão, usual. Então, assim, não vou levar em conta que as variáveis têm que ser inteiras, tá? E aí resolve, na mão, em um software, que seja. E aí olha para o resultado. Quais foram os resultados obtidos? Os resultados que a gente fala são os valores das variáveis de decisão que a gente desconhece até então. Quando a gente chega numa solução, a gente chega em valores numéricos para as variáveis de decisão. Tá bom? E aí a gente olha, se os valores encontrados ali naquele momento, né, de primeira resolução forem inteiros, a gente diz ok, que ótimo, e fim, acabou, né? Isso aí tem que ser, assim, uma pessoa de muita sorte, né? Que eu, certamente, não aconteceria comigo. Se não acontecer, na primeira etapa da implementação do algoritmo Brent-Bald, não acontecer de as variáveis terem valores inteiros, a gente precisa ir para um plano B. E esse plano B justamente corresponde ao início da etapa 2 do algoritmo, tá? O que diz assim? O que diz aqui? Se na etapa 1 houver variável não inteira, né, onde uma delas, pode ser ou uma delas ou todas elas estiverem entre dois valores inteiros, né, por exemplo, eu tenho um x1 igual a 1,5, vamos supor, tem um x1, resultou lá na primeira resolução, x1 é 1,5. 1,5 é um valor entre 1 e 2, né? Então, aqui seria o meu x1, então aqui vai estar entre 1 e 2, tá bom? E aí a gente vai dividir esse problemão que a gente viu lá anteriormente, que dava um resultado numérico para x1 de 1,5, a gente vai dividir o problema e vai inserir novas restrições na modelagem, tá? Onde um subproblema vai levar em conta que x1 deverá ser menor ou igual que 1, e um outro subproblema onde x1 deverá ser maior ou igual que 2, né? Tá? Considerando o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Porque aqui eu estou apresentando isso de forma genérica, só para a gente entender o que representa essa etapa aqui, tá? Como que a gente particiona, ó. Lembra aqui, ó, o x1, lembrando, né, lá na etapa 1, eu tive um valor numérico resultante para x1 igual a 1,5, exemplo, né, então 1,5 está entre 1 e 2, né, então a gente vai dividir esse caso, né, ou o caso genérico, no caso, ó, x1, vamos supor, x1 vai ser menor ou igual que 1, porque é o i1 que está aqui, ó, então também tá? x1 em 1, restrição, o que eu estou dizendo? Formulado com acréscimo da restrição, ó, tem uma restrição acrescida, né? Em um subproblema, é isso. Formulado com acréscimo da restrição, em um subproblema, faltou aqui, tá? Dizer. E x1 maior ou igual que 2, para o exemplo, ó, maior ou igual que 2, em outro subproblema. Deixa eu ler aqui para ver se está faltando mesmo a palavra. Se na etapa 1 houver variável não inteira, com esse formato aqui, né, o xj vai ser maior ou igual que i1 e menor que i2. Dois novos modelos, então esses novos modelos de programação, ou seja, são os submodelos, né, os subproblemas, devem ser formulados, né, então dois novos modelos que vão ser formulados com acréscimo de restrição em cada um. Isso aqui vai para um modelo, uma restrição para um dos membros, né, os braços do submodelo, e essa aqui vai para o outro braço do modelo, tá? Elas não ficarão no mesmo modelo. Esse aqui vai ficar em um e esse aqui vai ficar em outro.
Então, tá ok. Esse outro aqui é outro modelo, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Gente, olha, tá tendo uma obra aqui no meu prédio. Vou te contar, viu? Ficar de home office está sendo um castigo para mim. Porque eu tô com esse problema no olho que não sara. Tô com o olho aqui super vermelho, inflamado, que eu tô tomando antibiótico, aí tô aqui falando no meio da aula, né? Vai ficar gravado. E eu não consigo sarar, porque toda hora é uma poeirada. Aqui meu apartamento tá tomado de pó. É que tá doendo, então eu tô lembrando aqui, tô ficando com raiva já desse povo, essa obra infinita. É alérgico, né? É alérgico, mas enfim, tô no antibiótico, porque aí isso foi gatilho para um monte de problema. Vamos lá. 3, né? a, a etapa 3 do algoritmo, tá? Vamos lá. Se nesse segundo... Aí, tá, a gente estava no nível original, onde a gente pegou o problema original, resolveu, Bluft, chegou num resultado. E aí não deu o resultado inteiro. Então a gente pega esse modelo original, desmembra em 2, né? Em 2, né? Ou mais, né? Vai depender, 2 para cada variável. Se a gente tem 2 variáveis ou mais, e aí todas elas resultaram em valores fracionados, a gente vai ter que dividir, vai ter que ter 2 modelos para cada uma. Se a gente tem 2 variáveis, por exemplo, as duas com valores fracionários, a gente vai ter 4 modelos para resolver. Né? Então, percebe que a complexidade do problema, resolvendo manualmente com esse algoritmo, ela cresce exponencialmente. Né? Cresce assim, cresceu e aí não se resolve mais na mão. Mas é bonito, assim, é interessante a gente conhecer, porque isso treina a nossa lógica, né? A lógica matemática, o pensamento matemático. Isso até nos ajuda aí quando a gente vai num software e a gente vai implementar problemas, né? Com dados, ou a gente insere informações importantes e simula, né? Em geral, problemas de pesquisa operacional, eles são resolvidos por simulação. É pouco usual ser resolvido com dados reais, né? Dados experimentais, né? Mas sim, enfim, tá? Vamos lá. Olha só, se na etapa 2 o resultado obtido ainda contiver solução não inteira, o problema deverá ser particionado novamente, considerando os resultados agora atuais, né? Que não são inteiros, mas aquela condição novamente. Eu tenho um x2 que ficou entre um x2 igual a 4,3. Tá? Estou usando assim, só uma casa decimal para simplificar, para a gente entender. x2 igual a 4,3 está entre 4 e 5. Então, mais uma vez, a gente vai criar 2 modelos e colocar uma restrição. x2 menor ou igual que 4 num modelo, e no outro modelo, um x2 maior ou igual que 5. Né? Porque o nosso x2 está entre 4 e 5. Tá bom? Então, assim, só para deixar exemplificado, porque quando a gente coloca essa notação matemática genérica, às vezes eu sei que é difícil a gente abstrair, não, né? Abstrair, acho que abstrair. Entender, né? A notação matemática não é trivial. Etapa 4. Se o problema for de maximização, né, e aí esses resultados numéricos que vão se obtendo assim, parciais, né, desde lá do começo, né, que o começo a gente vai jogar fora porque ele foi o gatilho para se fazer os subproblemas, né, então ele certamente vai ser descartado. Mas ele vai ser o nosso parâmetro de comparação, né, porque ele é quem vai dar o valor ótimo de fato, o valor ótimo real, né? Então a gente não usa ele mais para nada, mas assim, a não ser como sendo um fator de comparação com o seu resultado. E aí esses resultados obtidos nos subproblemas que a gente vai construindo, a gente vai comparando, né? Obviamente, vai olhando onde foi o maior, onde foi o maior, onde foi o maior. Esse é maior que aquele, então aquele lá que é menor já é descartado. Se for um problema de maximização, né? Se for um problema de minimização, a gente vai sempre buscando o menor, o menor, o menor, o menor e o menor, tá?
E aí, se tiver um maior, né, no caso de um problema de minimização, tem um maior e tem um outro braço que foi menor, esse daqui já vai jogar fora, porque esse aqui é menor. Né? Mas aí a gente tem que tem que ter duas situações, né? Tem que garantir duas condições, né? De que o nosso resultado é o máximo possível dentre os possíveis dentre aqueles obtidos, mas que as variáveis assumam valores inteiros. E aí o mesmo vale para o caso da minimização. Tá? Então, aqui, a etapa 5, na realidade, do algoritmo, ele é uma repetição da etapa 4, só que olhando para um problema de minimização. Tá? Então, vejo, assim, eu espero que vocês tenham entendido a lógica, eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês a lógica do algoritmo, para que vocês entendam a utilidade que ele tem, assim. Obviamente, na mão, resolver um problema de programação inteira com esse algoritmo, inclusive o exemplo que está no nosso livro-texto, se vocês forem tentar, eu olhei e comecei a fazer, mas eu fui vendo, juro para vocês, assim, eu disse, gente, mas isso aqui dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado, assim. Eu não resolvi todas as etapas dos cálculos, mas eu entendi. Ele tá, ó, como eu disse para vocês, ele começa esse exemplificando, né? Um quadro, um daqueles quadros que tem no nosso livro, na página 184, e ele vai até a página 187. Isso sempre mostrando, isso porque o autor aqui pegou um probleminha bem simplesinho, só para mostrar como que é implementado esse algoritmo. E já deu um trabalhão. Tá certo? Mas vamos fazer então no Excel, só para a gente não perder o hábito, tá? Então vejam só. Imagina que a gente tenha esse modelo aqui que surgiu, tá? Caiu de paraquedas na nossa aula, então eu não tenho uma contextualização do problema, mas a gente tem um problema, vocês concordam que a gente tem um problema quase que padrão? Porque a gente tem um problema de maximização da função objetivo, a gente tem restrições todas com sinais de menor ou igual, né, menor ou igual, temos variáveis não negativas aqui, só que elas devem ser inteiras, não negativas e também inteiras, né, valores inteiros. Ou seja, podem ser 0 ou mais, desde que inteiras. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, é quase um problema na forma padrão, né? Não vai chegar no problema na forma padrão, porque o problema na forma padrão, originalmente, não leva em conta essa condição de os valores serem inteiros. Certo? Solução no Excel, né? Então, é o que a gente vai fazer aqui. A ferramenta Solver, ela pode resolver, obviamente, um problema de programação inteira, inserindo restrições, né, de valores inteiros. Eu mostrei isso na aula passada e vou mostrar hoje novamente para que a gente possa não esquecer, né? Posso consolidar mais essa forma de resolução. E aí a gente vai usar aquele mesmo modelo, tá bom? Para inserir esses valores no Excel. Tá bom? Então, vai ficar assim, tá? A planilha. Vai ficar assim. Então, vamos lá para o Excel. Então, deixa eu descompartilhar aqui com vocês. Então, deixa eu abrir uma planilha que eu esqueci de abrir. Até aqui tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? A gente espera só um pouquinho, que a minha máquina aqui, ela já anda reclamando, coitada. Ela tem trabalhado, se eu tenho trabalhado, ela tem trabalhado muito mais, né? Então, vamos aqui abrir uma planilha, vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu tenho esse problema numa planilha. Acho que eu tenho. É que eu não gosto de mostrar já pronto, porque senão a gente não mostra como isso é construído, né? Mas beleza. Vamos aqui, vou deixar aqui aberto. Deixa eu compartilhar aqui novamente. E aí, se vocês não estiverem vendo, certo? A minha tela, me avisem, por favor. Então, tá aqui, olha. Então, é esse modelo que tá aqui, que a gente vai levar para o Excel. Esse modelo surgiu daqui, ó. Peraí. Daqui, ó. Certo? Então, vamos lá.
Então, peraí. Como que eu... aqui, ó. Eu coloquei aqui as restrições. Então, vamos fazer. Então, a gente fez assim, ó. Eu vou aumentar, né? Cadê? Será que eu consigo? Todo mundo enxergando bem? Se não estiverem, me avisem, por favor. Restrições. E aqui com respeito a x1 e aqui com respeito a x2. Aqui, como é que a gente tem feito? Disponibilidade e utilizado. Tá. Então, vamos fazer assim, ó. Só para ficar parecido ali. Tá? E aqui a disponibilidade e o utilizado, né? No problema, que a gente está otimizando o uso de recurso, né? Então, vejam só, como o nosso problema ele não tem uma contextualização, eu não sei de que se tratam essas variáveis, x1 e x2, a gente vai falar de forma seca mesmo, né? Só de números. Então, voltando lá, então, ó, restrições 5 e 7, x1, 5, x2, 7. Opa, é aqui, ó, x1, 5, x2, 7. Segunda é restrição. Vou chamar assim, ó, R1. Este, R1. Aqui, R2. A gente vai ter uma R3, né? Vamos salvar. Eu tenho esse aqui, e aí eu vou fazer assim, tá? Para não sobrepor. Vou colocar com a data de hoje. Hoje é 19, né, gente? Já vai acabar o mês de maio. Estou impressionado, assim, que maio, para mim, pisquei e estou no fim dele, praticamente. X1 sim, é 4, desculpa, a segunda restrição, R2, e X2, 2. Então, é 4, 2. Então, a gente vem aqui, ó, 4, 2. Se não estiverem vendo minha planilha, me avisem, pelo amor de Deus, para não ficar parecendo um doido falando aqui. X1, 6 e X2, 3. 6 e 3, né? É isso, 6 e 3, exatamente. O que está disponível é o que a gente vai colocar aqui, ó, são esses valores, as constantes dessas desigualdades aqui, ó, sujeito A, então eu tenho aqui o conjunto de restrições do meu modelo. Então, são esses valores, 44, 27 e 24. 44, 27 e 24. Salva. Então, a gente tem que agora escrever aqui, ó, no caso, as variáveis, né? Que é como a gente vai mostrar aqui, ó, variáveis. Então, a gente escreve aqui variáveis e atribui valores para elas. Podemos começar em 0. Podemos? Podemos. Tá? Ó, x1 tem que ser maior ou igual que 0. X2 também tem que ser maior ou igual que 0. É que, se vocês forem olhar os livros, tá? Os livros de pesquisa operacional, eles têm esse hábito aqui de sempre quando for fazer solução no Excel, colocar valor 1 para as variáveis de restrição. Sabe por quê? Para poder aparecer um valor numérico aqui na função objetivo. Só por isso, tá? Só por isso. Mas se eu colocar 0 aqui, eu deverei chegar no mesmo resultado. Se eu não chegar, eu errei alguma coisa. E a intenção é maximizar a função objetiva que eu estou chamando de Z, tá? Aqui, ó, que tem como coeficientes esses valores aqui, ó, 4 e 5. Então, vamos aqui no que a gente está construindo, 4 e 5. E aí, em algum lugar dessa planilha, a gente constrói a função objetivo. Como que é a função objetivo aqui, né? Acho que é melhor trazer isso aqui para baixo. E aí, lembra lá que como é que ela é? Se a gente olhar para ela aqui, ela não é um produto desses coeficientes com cada variável de decisão, ó, produto do coeficiente com x2, produto do coeficiente com x1 e somados, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, eu sempre usei aquela função somar produto, né? Mas ela parece assim que a gente não consegue enxergar qual é o cálculo que a gente está fazendo ali. Tudo bem, a gente pode fazer então assim, ó, igual, né? Então, não era 4, ó, para multiplicar com x1, clica aqui, ó, no coeficiente. Asterisco para indicar a multiplicação. E aí, com x1, que está aqui, né? Ó, está na coluna do x1.
mais, a gente não está somando? Tá. 5. 5 é o coeficiente para x2, vezes, digitei asterisco, x2, que é o zero. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que aquela função somar produto. Vou já mostrar para vocês aqui. Tá? Então, aperto Enter, que está pronta a minha fórmula. Posso fazer assim e posso fazer também assim, ó. Tá? Quer ver? Depois eu uso a somar produto, porque senão vai dar problema aqui para minha... para usar o solver, tá? Mas vamos ver aqui. E aí, o utilizado que a gente tem que calcular aqui, que vai surgir da onde? Do mesmo cálculo aqui, ó. 5 multiplica com x1, 7 que multiplica com x2, que tem que ser menor, igual que esse 44, né? Então, a gente vai ter que construir aqui, ó, assim, igual esse coeficiente, que vai multiplicar com x1, que é aqui, ó, o valor da variável, mais esse outro que vai multiplicar com a variável aqui. Aperta o Enter, né? Deixa eu ver se arrastar, mas aí se arrastar a gente vai ter que fixar aqui, ó, B6 e eu apertei F2, ó, F2, ou clico duas vezes. Esse aqui tem que fixar a linha, né, para poder, senão ela vai descer. Né? Então, a coluna não vai sair daí mesmo, mas a linha... E aí a gente pode até descer, quer ver? Deixa eu ver, descer um e clicar aqui para ver. Beleza, ó, tem que ficar aqui e descer aqui. Ó, opa, eita, tô querendo estragar a fórmula aqui. Ó, se a gente colocar aqui, ó, assim, apertei F2, desceu, apertei F2, aperto o ESC agora para sair, né? Então, é só arrastar aqui também, que vai dar certo. Vamos ver. Beleza, deu certo. Então, está pronto a inserção, a planilha para a gente inserir os dados no suplemento Solver e a gente achar a solução ótima, tá? Então, ó, o Solver, ele fica aqui, né, na aba dados, né, mais uma vez, ó, tá aqui. Ah, mas ele não aparece no meu computador, então você tem que instalar, né? Então, o que a gente faz aqui, ó? A gente pode vir aqui, ó, no ajuda, se não tá, né, ou ir na internet, né, ou ir na internet, deixa eu ver, ajuda aqui, ó. Porque tudo, aqui tem, eu gosto do ajuda aqui do Excel, é muito bom. Então, você coloca lá, Solver, ele vai te mostrar como instalar. Aperta o Enter, vamos ver o que ele mostra. Obter um complemento. Então, tá aqui, ó. Ele mistura um pouco de inglês com português, né? Porque é traduzido. Vá para Insert, Get Add-ins. Add-ins são os suplementos e tal. Carregar o add-in do Solver. O add-in é o suplemento, né? Aí, aqui tem ajuda, né? Aí ele fala, já tem exemplificado. Adicionar ou remover suplementos do Excel. Então, ele vai mostrando aqui um monte de coisa, mas a gente vamos voltar aqui. Definir, resolver um problema. Obter. Adicionar ao lado que você deseja instalar. Então ele mostra. Ah, não deu certo. Beleza. Então vai no navegador. Aqui está aberto o meu e-mail. Institucional, a gente vem aqui, ó, como, ao colaborar, é meu portal de aluno, como, olha eu, fazendo pesquisa, né, instalar o Solver no Excel, então vira aqui, instale o aplicativo e tal, ó, tem até vídeo do YouTube, então, enfim, vocês não estão desamparados. Solver instala no Excel, como instalar o Solver. Eu não gosto muito de ver vídeo para essas coisas, vou ser bem sincero. Eu me irrito, assim, porque as pessoas enrolam tanto para dizer as coisas, e aí eu vou me irritando. Tipo, para fazer uma instalação básica, eu já vi vídeo de 10 minutos, pelo amor de Deus, né? A pessoa, obviamente, ela faz lá a propaganda dela, e aí depois ela vai explicando, isso já toma tempo. Mas tem aqui, ó, por exemplo, no próprio suporte online da Microsoft, carregar o suplemento Solver, se você clica aqui, ele vai abrir. E aí ele mostra direitinho aqui, ó. Ele chama de ficheiro porque é o português de Portugal, né? E vai explicando aqui direitinho e tal. Deixa eu ver se tem algum português do Brasil, ó, porque é português de Portugal, né? Aprender Excel e tal. Tem um monte de coisa aqui, né?
Enfim, tá por aí, né? Tá por aí. Vamos voltar lá. Então, fecha aqui. Beleza. Então, a gente tem ele instalado. Clica aqui no Solver. E a gente vai ter que entrar com as informações, né? Os parâmetros para preencher nessas caixinhas aí. A gente tem um problema de maximização, é o default dele, é o padrão, né? Aqui, o definir objetivo, a gente vai inserir a função objetivo, né? Afastar aqui a caixinha. Tá aqui, né? A fórmula, né? Maximiza aqui a caixinha. O que a gente tem aqui? As variáveis de decisão, alterando células variáveis. Clica nela, dentro dela, e marca aqui as duas variáveis. Ele já inseriu aqui. Agora, a gente vai inserir as restrições nessa caixa, né? Então, a gente vai adicionar restrições. A gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que o utilizado aqui, né, com respeito à restrição 1, ele tem que ser menor ou igual ao que está disponível. Então, clica aqui. Tá bom? E aí, a gente clica OK. Inseriu. Então, a gente tem mais duas restrições. Na verdade, tem mais três, né? Porque vai dizer também que os valores são inteiros. Então, vamos adicionar. Mais uma vez aqui, ó, para a segunda restrição, tá? Então, a gente vai dizer que o que vai ser utilizado tem que ser menor ou igual, já está menor ou igual, então a gente poderia mudar, né? Mas no caso já está aqui o padrão, é esse, é menor ou igual, então deixa. Clica nessa caixa da direita, tem que ser menor ou igual que o que está disponível, né? É como se a gente tivesse assim, eu tenho 3 canetas para usar, né? E aí, para fazer um desenho, eu não posso usar mais que 3, no máximo 3. Eu posso usar só uma para desenhar. Eu posso usar 2, mas eu vou usar no máximo 3. Então, é com esse raciocínio aí. Gente, minha orelha tá doendo aqui, né? Eu tô todo estrupiado. Clica OK. Então, pronto, eu inseri a segunda restrição. Tem mais uma ali, né? Das R3, R1, R2, R3, a outra. Então, aqui, a referência de célula que está utilizada aqui tem que ser menor ou igual. Ah, como que eu sei que é menor ou igual, professor? Tá aqui, ó, menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual, tá? Essas coisas não foram indicadas, elas estão ditas. Então, eu não entendi porque que é menor ou igual, tem que falar, tá? Se não falar, vai lá no slide e olha o modelo. Então, ó, vamos voltar aqui para Excel. Então, tem que ser menor e tem que clicar nas caixas, tá? Porque senão pode dar erro. Então, clica aqui, ó. Então, é esse aqui. Aí, clica aqui na célula e clica OK. Pronto. Falta mais uma restrição, qual é? É que as variáveis, estão aqui, ó, referência de célula, tá aqui, ó. As variáveis, cliquei nas duas de uma vez só, devem ser valores inteiros, porque a gente está em programação inteira. Então, clicou aqui, ele já mostra aqui, ó, o número inteiro. Clica OK. Tornar variáveis irrestritas não negativas corresponde a isso aqui, ó. A isso daqui, ó. x1 maior ou igual que 0 e x2 maior ou igual que 0. É isso aqui que eu estou dizendo lá no suplemento, tá bom? Essa última restrição que eu falei aqui, ó, de número inteiro, tá? De número inteiro, é essa restrição aqui, ó. Tá? É essa restrição aqui. Falta mudar só isso aqui, ó. Não é esse o modelo que a gente quer, não é o método de solução. A gente quer qual? O simplex, tá? A gente quer o Linear Programming Simplex, certo? Aí ele explica aqui um pouco do que é isso. E aí a gente clica no resolver, tá? Em cima do PowerPoint, né? Então clica aqui no resolver. Mas aí, gente, sabe o que eu esqueci? De fazer uma cópia. Me desculpem. Então, a gente sempre tem que fazer uma cópia, por isso que eu fechei ali, ó. Criar uma cópia. Pelo amor de Deus, senão a gente perde o dado original. Então, o dado original fica guardado aqui, a gente faz uma cópia aqui. Agora sim, a gente vai lá para o solver. Eu espero que ele não tenha, né, porque não alterou, não. Então, a gente resolve aqui. Clica no resolver. Aí vai aparecer mais uma caixinha. O que ele diz assim, ó? Resultados do solver. O solver encontrou uma solução. Às vezes, quando dá problema, ele mostra, ele dá um erro aqui, que ele diz que não encontrou resultado. Então, o que a gente vai considerar? Manter soluções do solver e clica no OK. Então, tá aqui, ele chegou no resultado, ó.
Mudou, não mudou? Olha o que era originalmente, ó, 0, 0, e aqui também era 0, né? Isso aqui não mudou porque é coeficiente. Então, mas aqui mudou a solução, ó. x1 é 0 e x2 é 6, e a função objetivo é 30. Né? Então, vejam só, vamos ver se atendeu aqui as restrições. No máximo 44, usou 42 lá de algum recurso. No máximo 27, usou 12. No máximo 24, usou 18. Então, sobrou aqui, né? Sobrou em todos eles. Algum recurso aí sobrou. Então, vai ter desperdício, né, em alguns materiais. Vamos ver se a gente, do que eu tinha feito já, deixa eu ver se a gente chega no mesmo resultado. 30, tá aqui, ó. 30, é isso mesmo. Então, aí, depois, olha, eu vou mostrando. Eu vou mostrando, eu usei a somar produto, tá? No slide tá somar produto, vocês podem testar aí para comparar e tal, né? Então, olha só. Somar produto, somar produto, somar produto na função objetivo também. Usei aqui valores unitários para as variáveis, não parti do zero. Percebam que lá, agora no exemplo que eu fiz na planilha mesmo, eu comecei do zero e cheguei no mesmo resultado. E é aquilo que eu disse. Importante que essas variáveis sejam não negativas, 0 ou mais. Então, você pode começar do 0, do 1, do 2, você pode partir de qualquer valor, do 5. Vou começar do 5 para cada uma delas, ou do 4 para uma e do 5 para outra. Tanto faz. O ponto de partida não vai influenciar. E aí vai indo, aí chegou, né, na planilha organizada desse jeito, né? E aí tem que ter uma organização mais ou menos desse tipo aí, que tá aí, tá? Para a gente poder olhar e inserir as coisas no solver de forma correta. E é isso. Sempre cópia, 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 cópia. Não esqueçam, porque senão vocês vão perder o dado original. Eu quase esqueci. Tá ali, eu estou mostrando onde que está o solver, né? Você vai lá em dados, na aba de dados, vem aqui o suplemento sempre está aqui nesse canto, junto com o outro suplemento de análise de dados. Então, estou indicando, ó, no PowerPoint eu mostro com um pouco mais de detalhes tudo que eu fiz aqui na gravação. Vocês vão ter, então, na gravação e vão ter também no PowerPoint, tá? Explicando. Aqui eu já faço um pouco mais direto, tá? Um pouquinho mais direto. Ó, então, eu coloquei todas as restrições ali daquela R1, R2, R3 de uma paulada só. É possível? Sim, é totalmente possível. E aí é de números inteiros, né? Porque a gente está em programação inteira. Muda aqui, não esquece de mudar aqui deixa habilitado sempre e clica no botão resolver. E aí vai aparecer essa outra caixa aqui, né? Mantém, se não aparecer nenhuma mensagem de erro aqui, mantém, deixa do jeito que está aqui, né? Manter solução do solver e clica OK, né? Isso lembra que lá já na cópia, tá? Já na cópia. E aí tá aí o resultado, ó. Exatamente o que a gente acabou de achar ali também na planilha. Uma função objetiva igual a 30. Função x1 vai ser 0, ou seja, não vai ter produção de x1, se for algum processo produtivo aí. Certo, minha gente? Então é isso, tá? Para nossa última aula semana que vem, acreditam? Vocês vão se livrar de mim. Programação inteira mista e binária, tá? Então, para encerrar o assunto de programação inteira, vamos falar um pouco da mista e da binária, porque até aqui, então, a gente tem falado da programação inteira completa. Me esqueci. Só um pouquinho. Programação inteira. Ixi, agora eu não lembro, mas tem um nominho que eu apresentei. É quando todas as variáveis são inteiras do nosso problema. Programação inteira completa, eu acho. E aí a gente vai falar da mista, é quando algumas variáveis exigem valores inteiros e outras não. E as binárias são as inteiras dicotômicas, ou binárias, né? Como a gente... 0, 1, tá? 0, 1, para indicar não um valor numérico, mas para indicar uma condição. Tem, não tem, branco, preto, alto, grande, pequeno, e coisas do tipo assim. Façam, tá bom? A atividade de aprendizagem, que são as 3 questões da pós-aula, dessa aula de hoje. Façam a leitura da seção 4.3 do livro, tá bom?
façam a web aula também para reforçar o conteúdo da sessão, do livro, e façam a pré-aula depois que fizerem tudo isso aqui antes, tá? Para consolidar o conhecimento da leitura. Bem, foi isso que a gente viu, então. Falamos um pouco da solução gráfica, né? Quando a gente tem um problema com duas variáveis, né? PI é a programação inteira, né? Falamos da solução por enumeração e apresentamos o algoritmo Brent-Bound, né? Como eu disse, não é o único existente, né? Para resolver problemas por essa metodologia, né? Por essa técnica que é chamada de solução por enumeração e inclui um pacote de algoritmos possíveis existentes. Mostrei uma aplicação no Solver, né? E aí a aplicação no Solver fugiu um pouco. Como é que eu faria ali no Solver? Se eu fosse fazer o algoritmo, né? Como eu falei, esses subproblemas, eu ia fazer assim, começava, o que a gente fez aqui, né? Se eu tivesse retirado, vamos ver rapidinho lá no Excel. Então, vamos criar aqui. Esse aqui é o meu original, tá? Não vou apagar ele, não vou mexer nele, não, porque eu quero deixar ele como gabarito. Vamos criar uma cópia disso aqui. E aí tá aqui, ó, no 3, né? No 3. Então, vamos, se a gente fizer um problema relaxado, como que vai ficar? Como que vai ficar? Então, já temos ali E8, beleza, tá vendo essa restrição aqui? Se a gente retira ela, a gente vai para um problema relaxado. E aí a gente pode clicar no resolver. Ok. Olha, deu 32, ó. Falei que em geral dá maior, aqui deu 30, ó. Aqui é a restrição de variável inteira, ó, 0 e 6. Só que aqui eu não tive essa restrição. Ó, então, ó, o x1 deixou de ser 0, ficou 1,33. E o x2, ele era 6 e reduziu para 5,33. Aqui cresceu, aqui diminuiu. Mas a função objetivo, no geral, aumentou, né? Mas olha só o número, 1,33333, 5,33333. Aqui não, era 0 inteiro, 6 inteiro, né? Mas tem um preço aqui, né? Ou seja, não alcancei o valor máximo possível dentro da realidade, né? Porque eu tenho mais uma condição aqui estabelecida além dessas três, certo? E aí tá, se eu fosse resolver pelo algoritmo Brent-Bound. Cheguei ali naquela solução, 1,333, 5,333. Então, a gente tem x1 e x... Vou mostrar para vocês de novo. A gente tem x1 com valor fracionário e tem x2 com valor fracionário. Lembra que quando eu mostrei as etapas do modelo, eu disse que a gente tinha que dividir. Então, olha só, x1 aqui, ó, x1 não tá, é 1,33, então ele está entre 1 e 2. Então, a gente ia ter que construir dois modelos, onde em um deles a gente ia incluir uma restrição de x1 menor ou igual que 1, e no outro submodelo, x1 maior ou igual que 2, porque 1,33 está entre 1 e 2. Dois modelos, dois subproblemas para x1. E aqui a gente ia deixar livre. E aí a gente ia ter mais dois outros submodelos agora, considerando que x2, né? Aí x1 está livre agora, x2 está entre 5 e 6, né? Nossa, me deu um branco agora. Está entre 5 e 6, né? Que é 5,33, está entre 5 e 6. Então, a gente ia ter mais dois subproblemas, ou dois modelos, onde em um deles, além das restrições que já existem, a gente ia incluir mais uma em cada um. Então, mais uma, considerando x2 menor ou igual que 5, e na outra, x2 maior ou igual que 6. Então, a gente tem aí 4 modelos para resolver, né? Então, percebe? Ó, por quê? Porque 2, considerando essas restrições para x1 e deixando o x2 solto, livre. Aí, agora, a gente tem dois outros subproblemas para x2, considerando o x1 livre. Né? Então, 4 modelos. Aí a gente ia ter que fazer assim, resolvia
considerando essas condições, então ia inserir um R4 aqui, e aí ia dizer que x1 é menor ou igual que 1, e aí resolveria, né? E aí veria se eu ia chegar num resultado para valor inteiro. E aí não chegou, aí eu sei lá, ia ser uma confusão, né? Ia no solve, voltava, ia no solve, voltava, guardava os resultados. Então, eu evitei fazer isso, porque eu acho que isso, de certa forma, não ia ajudar vocês a entenderem. Então, eu achei melhor trazer o algoritmo, teoricamente, dizendo, é assim, assim, assado, né, que se resolve, né, aí estou mostrando aqui, falando, né, como que iria fazer no solve, ia ter que fazer manualmente parte da resolução, que ia fazer o primeiro, olhava, guardava o resultado. E aí via em quantos subproblemas ia ter que dividir. Acabei de dizer, 4. Por que 4? Porque tanto x1 quanto x2 deram resultados fracionários. Então, quando isso ocorre, 2 subproblemas para x1, 2 subproblemas para x2. E aí, esses 4 modelos resolvidos novamente com outra planilha que a gente vai ter que construir, né? 4 outras planilhas para resolver esses 4 problemas, e a gente ia ter que olhar esses resultados. Se esses resultados não foram obtidos com valores inteiros para as variáveis de decisão, a gente ia ter que particionar de novo. Então, aí é um emaranhado, assim. É possível que... Aí até a gente chegar em algum ponto onde a gente encontre resultado inteiro para as variáveis, ou a gente chegue em situações que não tem solução. Tá? Então, a gente só tem esses 2 possíveis cenários. Ou a gente chega em algum lugar, depois de 500 mil iterações, ou a gente vai chegar em algum momento em que o algoritmo vai dizer, não tem solução. Não tem. Do jeito que você está querendo, não tem solução. Né? Inclusive, é uma das etapas aqui do nosso livro-texto, em que ele mostra. Isso aí. Certo? Fizemos a aplicação no solver, né? Aviso importantíssimo. Por isso que eu estou com esse luminoso aqui, ó, para chamar a atenção de vocês. Aviso importante. A avaliação oficial B2 será disponibilizada na segunda-feira, já segunda-feira que vem agora. Onde? Unidade de ensino 4, na seção 3, lá no momento aula. Tá? Então, ó, a partir do dia 24 de maio, eu já disponibilizo, eu já estou com a prova pronta, 10 questões de múltipla escolha, assim como foi a B1, tá? Questões retiradas aí do AVA de vocês, como eu sempre faço. Então, é importante, por isso que eu falo, façam a pré-aula, façam a pós-aula, façam a avaliação da unidade, guardem essas questões para vocês treinarem para a prova, porque é de lá que saem as questões. E vocês terão o prazo até o dia 28/5 para fazer. Até esse horário aqui, 23h59. Ou seja, até vai abrir segunda e vocês terão até sexta, ao final do dia, para executar. Então, façam, não esqueçam. E eu vou falar ainda mais. Isso não é só da minha disciplina, não. Isso é para todas as disciplinas que vocês estão matriculados. Todas. Semana que vem é semana de provas. A gente também foi pego assim, meio do susto, mas a gente já está tentando antecipar o máximo possível e preparar vocês para isso, para que vocês não se prejudiquem. Certo? Professor, Diga. Essa aula possui uma avaliação de proficiência? Não. Nossa disciplina não está vinculada. Tá bom, obrigado, professor. Bom? Por nada, muito obrigado. E é isso aí. Deixa eu descompartilhar aqui e encerrar a gravação.